Oi pessoal, tudo bem? Bruno Damasio, do Psicometria Online aqui. Hoje eu vou ensinar para vocês como se realiza uma análise de variância ANOVA, mesmo que os seus dados não tenham distribuição de normalidade e que também não tenha homogeneidade de variância entre os grupos, que são os principais pressupostos dos testes paramétricos. Então hoje você vai aprender técnicas cientificamente corretas para corrigir esses desvios caso os seus dados eles não acatem os pressupostos. Então vamos lá. Então, pessoal, eu vou chamar isso aqui de análise de variância, ANOVA, com dados problemáticos. E por que dados problemáticos? Porque, como eu acabei de falar, a gente vai estar trabalhando com dados que não respeitam os dois principais pressupostos da ANOVA. A ANOVA ela é um teste que a gente chama de teste paramétrico. Então, existem vários pressupostos, dois dos principais são a variável dependente, ela precisa ter uma distribuição de normalidade. No nosso caso, a gente vai trabalhar com uma variável aqui chamada felicidade subjetiva. Então, a gente coletou os níveis de felicidade de uma amostra e esses níveis de felicidade eles precisariam, a rigor, ter uma distribuição normal, beleza? O outro pressuposto é o da homogeneidade de variância entre os grupos. Então, a nossa variável de grupo aqui na ANOVA é o estado civil. A gente coletou dados de solteiros, pessoas com status de namorando ou noivos e pessoas casadas. A ideia da homogeneidade de variância é dizer o seguinte, olha, a variabilidade do score desses diferentes grupos em torno da média precisa ser relativamente igual. Por isso que o termo é homogeneidade, equivalência, de variância. Esses dois pressupostos, nas pesquisas com seres humanos, raramente eles são acatados. E aí as pessoas que estão trabalhando com a ANOVA, elas podem optar por duas coisas. Na verdade, assim, não é que podem optar, mas geralmente elas fazem duas coisas. A primeira é, realiza o teste mesmo assim, desconsiderando as especificidades das análises paramétricas. Então as pessoas elas não respeitam os pressupostos e simplesmente realizam a análise. Ou as pessoas em geral optam por realizar testes não paramétricos. Então você viu que os seus dados não se encaixaram nos pressupostos e vai realizar testes não paramétricos. No caso da ANOVA, o teste não paramétrico é o Kruskal-Wallis. E se você encontrar efeito estatisticamente significativo, você precisa fazer todas as comparações a partir de testes Mann-Whitney. Então você compararia solteiros com namorando ou noivos, solteiro com casados e namorando e noivos com casados. Então você precisaria fazer 3 comparações. Teste não paramétrico é super bom, é super interessante, não tem absolutamente nenhum problema. A única questão com os testes não paramétricos, é que eles não usam a média e o desvio padrão como a fonte de informação. Eles vão trabalhar com uma transformação desses dados, que são ranks, Ele vai fazer um ordenamento das respostas. Então, os dados eles ficam um pouco difíceis de interpretar. Só que, felizmente, o SPSS já tem correções para distribuição de normalidade e para homogeneidade de variância quando você está realizando análise de variância, teste T, MANOVA, etc. Então é isso que você vai aprender a partir de agora. Então, pessoal, estou com o banco de dados aqui do SPSS aberto. Esse banco de dados está disponível para vocês na descrição aqui do vídeo. Então, baixa esse banco de dados para testar um pouquinho, para realizar essas análises, enfim, acompanhar aqui o tutorial. E então é o seguinte, esse bloco de dados aqui eu tenho a primeira variável, felicidade subjetiva, os scores variam de 4 até 28. E depois eu tenho aqui a minha variável de grupo, estado civil. Estado civil varia de 1 a 3, sendo 3 casados, 2 namorando e noivo e 1 solteiros. Então a gente vai realizar a ANOVA. Bem, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é testar a normalidade aqui da nossa variável dependente. Então como é que a gente faz isso no SPSS? Primeira coisa, vocês clicam em analisar, estatísticas descritivas e explorar. Quando você chegar aqui, você vai passar a felicidade subjetiva para a lista dependente. Depois você vai clicar aqui em diagramas. E vai solicitar essa opção aqui, diagramas de normalidade com testes. Clique em continuar e aperta OK. Quando você fizer isso,
o resultado já vai sair aqui. E vejam que sai uma tabelinha que são os testes de normalidade. Por padrão, o SPSS dá dois tipos de avaliação, né? O Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. Para você dizer que os seus dados têm distribuição normal, você espera, né, que a significância aqui seja maior do que 0,05. No nosso caso, a gente teve, né, tanto para o Kolmogorov-Smirnov quanto para o Shapiro-Wilk, significância menor que 0,05. Então a gente diz, né, que os dados eles não têm distribuição normal, ou seja, o pressuposto da distribuição de normalidade não foi acatada. Então, pessoal, agora a gente vai realizar a ANOVA propriamente dita, tá? Então a gente clica aqui em analisar, depois a gente vem aqui em comparar médias e ANOVA a um fator ou ANOVA one way. Então, você vai colocar a sua variável, né, de felicidade subjetiva aqui na lista dependente e depois a sua variável de grupo, estado civil, você coloca aqui em fator. Bem, o primeiro passo é corrigir então essa questão da distribuição de normalidade, né? Então, para isso, você vai clicar aqui em inicialização. Se o seu SPSS for em inglês, vai ser bootstrapping. Então, você clica aqui, inicialização. Realizar a inicialização, tá? Então, pessoal, para vocês entenderem, bootstrapping é um procedimento de reamostragem, tá? E o que é essa reamostragem? Bem, ele vai selecionar, né, no nosso caso aqui, a gente vai fazer 1000 reamostragens, está vendo aqui, ó, 1000. E o que é que ele vai fazer? Ele pega o seu banco de dados original e aleatoriamente ele escolhe alguns participantes para serem excluídos. E ele depois dos participantes que ficaram, ele replica, ou seja, ele duplica alguns participantes aleatórios também. Então, quando ele faz isso uma vez, a gente tem uma reamostragem. Ele vai fazer isso 1000 vezes, tá? 1000 vezes isso. E aí, pessoal, quando ele faz isso, né, esse processo aleatório de excluir participantes, replicar participantes, faz com que, no processo amplo, né, a curva de normalidade dos dados, ela tende a ser corrigida pelo processo da natureza aleatória dessa retirada, beleza? Então, o bootstrapping ele vai servir para corrigir essa distribuição de normalidade pelo processo aleatório de retirar casos e duplicar casos, retira casos e duplica casos, beleza? Existem duas formas de você gerar, né, intervalos de confiança para esse procedimento, né, para as estimativas que o bootstrapping vai fazer. A mais correta, a mais adequada é o ajuste corrigido e acelerado, né? O BCA, Bias Corrected and Accelerated. Então aqui, onde tem intervalo de confiança, solicitem o ajuste BCA, 1000 reamostragens aqui, tá ok, então não precisa mexer nisso, e clica aqui em continuar. Ao fazer isso, você já está com o problema de distribuição de normalidade corrigido. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre como a gente corrige a questão da homogeneidade de variância. Beleza? Então, o que você vai precisar fazer é o seguinte, ó. Você vai clicar aqui em opções. E aí, veja só, você vai marcar várias opções aqui. Você marca estatística descritiva, para a gente pegar aí a média, o desvio padrão, o erro padrão dos grupos. E aí você precisa fazer o teste de homogeneidade de variância para saber se os seus dados têm variâncias homogêneas ou não, beleza? Então você vai clicar aqui em homogeneidade do teste de variância e em seus dados não tendo homogeneidade de variância, você precisa utilizar uma correção do valor da ANOVA, do F da ANOVA. E aqui embaixo ó, você pode solicitar duas correções, a Brown-Forsyth e a Welch. Então, a literatura geralmente recomenda um pouco mais a Welch, tá? Então você marca aqui a opção de Welch. Então isso aqui já é, a princípio, a ANOVA corrigida para homogeneidade de variância, tá? Caso esse pressuposto não seja acatado. Então você clica aqui em continuar. E agora você vem aqui em pós-hoc. Quando você vem aqui em pós-hoc, bem, o que são os pós-hoc? Os pós-hoc são as comparações que vão precisar ser feitas caso exista diferença entre os grupos. Por quê? A ANOVA ela é uma análise de dois passos. O primeiro ele vai dizer se existe diferença entre os grupos. Então, para isso, ele vai dizer se o valor de F ele é significativo ou não.
Em sendo significativo, você vai precisar achar onde estão essas diferenças. Então você vai precisar comparar solteiros com pessoas namorando e noivas, solteiras com pessoas casadas. Você vai precisar comparar pessoas solteiras, pessoas também namorando e noivas com casadas. Então você vai precisar fazer 3 comparações. Quem faz isso é justamente as análises de pós-hoc, beleza? Bem, existem diferentes pós-hoc aqui, existem vários pós-hoc. Geralmente as pessoas usam ou o teste de Bonferroni ou o teste de Tukey. No nosso caso, a gente tem uma discrepância muito grande na quantidade de participantes aqui nesse banco de dados. Então, quando os grupos eles não são muito balanceados, se recomenda utilizar o GT2 de Hochberg, que vai ser a opção que a gente vai marcar aqui. Em breve eu gravo um vídeo explicando todas essas opções, beleza? Agora vejam só, essa opção aqui que a gente está marcando, ela é uma opção quando as variâncias iguais elas são presumidas. Olha só, então quando a gente tem homogeneidade de variância. Mas se a gente não tiver, veja que aqui, né, o próprio SPSS já me dá também 4 opções, né? T2 de Tamhane, T3 de Dunnett, Games Howell e C de Dunnett. Então você tem 4 opções aqui. A literatura recomenda, né, principalmente o Games Howell. Então, beleza, você marca aqui o Games Howell, porque se você não tiver homogeneidade de variância nos seus dados, você já vai ter também aqui um pós-hoc corrigido. Então vejam como é simples, né? Você acabou de corrigir tanto a distribuição de normalidade quanto a homogeneidade de variância aqui, marcando o bootstrapping e agora o Games Howell. Agora veja, né, quando você marca aqui o Games Howell, você precisa, né, dizer qual é o nível de significância que você quer. Geralmente a gente trabalha, né, com significância de P menor que 0,05, então você coloca ali 0,05 e você vai ter então aí a significância já estipulada, beleza? Não esqueçam de colocar isso aqui, tá, pessoal? Senão a análise não vai rodar não, o pós-hoc não sai, beleza? Então agora você clica aqui em continuar e vai dar um OK. Quando você fizer isso, vai demorar um pouquinho mais, né? Porque ele vai ficar computando as amostras de reamostragem, mas em poucos minutos o resultado sai. Então, pessoal, o resultado acabou de sair aqui. Então vamos lá, vamos por partes. A primeira coisa que vai sair aqui são os resultados descritivos que a gente solicitou, né? Esses resultados descritivos aqui nada mais são do que a quantidade de participantes que a gente tem para cada grupo, a média, o desvio padrão, o erro padrão. E vejam aqui, né, que você tem aqui umas opções a mais que é o bootstrapping, né? Então ele vai dar aqui, né, o intervalo de confiança do limite inferior e superior para várias estatísticas, né? Na verdade, para todas as estatísticas descritivas. Então, por exemplo, o nível de felicidade subjetiva de solteiros, né, a média foi 16,47, 16,48, né, arredondando. E no intervalo de confiança do Bootstrap, me diz, né, aí que com 95%, né, de confiança, essa estimativa, né, ela varia de 15,64 até 17,34. Então aqui são basicamente dados descritivos, beleza? Não é isso tanto que importa para a gente agora. Depois, pessoal, vem o teste de homogeneidade de variância de Levene. O teste de homogeneidade de variância de Levene, a rigor, para a gente dizer que as variâncias são homogêneas, essa significância aqui ela precisaria ser maior do que 0,05, igual ao teste de normalidade lá do Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, tá? Então, como a gente teve aqui uma significância menor do que 0,05, ele está me dizendo que as nossas variâncias elas não são homogêneas. Então, a gente, mais uma vez, né, a gente não tem um pressuposto importante aí da ANOVA, né? Mas como eu mostrei para vocês, a gente tem correções para isso. Então vejam só, logo depois aqui, ó, ele me traz o resultado da ANOVA propriamente dito, né? Então a rigor as pessoas utilizam, né, essa tabela aqui para dizer qual é o valor de F, os graus de liberdade do modelo e a significância. Mas a gente não pode utilizar essa tabela aqui, porque a gente vai utilizar a ANOVA corrigida pela correção de Welch, né? Então, aqui onde tem Statistic é o valor de F, e aí a gente tem o valor de F, os graus de liberdade e a significância do modelo. Então, a gente vai passar a considerar esse resultado aqui quando a gente for descrever os resultados obtidos, beleza?
Então, bem, a gente já sabe, né, então, que existe diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Agora, a gente vai precisar encontrar aonde estão essas diferenças. E isso a gente faz no pós-hoc, tá? Então, no pós-hoc, pessoal, você vai ter duas tabelas. Você vai ter a primeira tabela das comparações múltiplas, quando a gente ainda não fez o processo de correção, né, do bootstrapping. E a gente vai ter também agora, ó, uma tabela, né, de correção de bootstrapping, né? Então a gente tem aqui estatísticas descritivas corrigidas para a questão de normalidade, mas vejam, né, que a gente tem aqui também duas saídas. A primeira, né, é aquela do Hochberg, né, que eu falei, já que a gente tem a quantidade de participantes por grupo desbalanceado. Mas lembre-se que a gente não tem homogeneidade de variância e, portanto, a gente precisa corrigir, né, o pós-hoc para essa informação. E qual foi a opção que a gente solicitou lá? Foi o Games Howell. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai precisar olhar aqui para essa tabela aqui, beleza? Para essa tabela aqui. Então, vejam. Essa tabela do Games Howell, ela sai tanto aqui em cima, nas comparações múltiplas simples, quanto aqui embaixo, na comparação múltipla do Bootstrap. A gente precisa olhar para essa daqui do Bootstrap, né? Por quê? Porque a gente não tem distribuição de normalidade também, né? Além de a gente não ter homogeneidade de variância, né, que é corrigido pelo Games Howell, a gente não tem uma distribuição normal, por isso a gente precisa olhar aqui a tabela do Bootstrap. E aí, pessoal, a gente vai fazer uma interpretação um pouco diferente do que a gente faria se a gente olhasse essa tabela aqui. Vejam só, vamos só para recapitular aqui um pouco. Vamos olhar a primeiro, né, só para fins didáticos, vamos olhar essa tabela de cima aqui, ó. Como é que a gente faz a avaliação se houve diferença estatisticamente significativa nas comparações? Bem, ele vai comparar todos os pares possíveis, né? Então, solteiro com namorando, teve diferença estatisticamente significativa? Ele está me dizendo que o valor de P dessa diferença é 0,06. Então, uma diferença marginalmente significativa. Então a gente diria que não foi significativo, né? Então não teria diferença aqui entre esses grupos. Ou marginalmente significativo, uma diferença pífia, né? Muito pequena. A mesma coisa aqui então, né? A gente faz a comparação de solteiro com casado. Quando a gente faz essa avaliação solteiro com casado, veja que a significância dessa comparação é P menor que 0,0001. Então é uma significância aqui bastante elevada. Então a gente diria aqui que a diferença é estatisticamente significativa. E namorando com casado, por sua vez, né, teve o valor de P de 0,23. Então, a rigor, por esses resultados aqui, a gente só diria, né, que o solteiro teve diferença com os casados, beleza? Agora veja, pessoal, que a gente vai precisar utilizar a interpretação dada pela tabela do Bootstrap. E a tabela do Bootstrap, ela é um pouquinho mais difícil de interpretar, porque aqui, nessa opção que a gente fez, né, a ANOVA, ela não sai a significância, né? Então você vai precisar interpretar isso com um pouco mais de cautela. Como é que se faz, então, a interpretação de diferença de médias com o Bootstrap? Bem, veja que aqui a gente vai utilizar, né, a interpretação do Games Howell. E aí a questão é o seguinte, pessoal. Ele vai me dar aqui, né, a estatística descritiva, né, para cada um dos grupos, né, da diferença entre cada um dos grupos aqui, né? Então, solteiro e namorando teve a diferença, né, de menos 1,55 pontos. Tá? Só que no intervalo de confiança do Bootstrap, essa diferença ela varia de menos 2,78 até menos 0,1. Olha só, como no intervalo de confiança, essa diferença ela continuou no negativo, ela não chegou a tocar zero e ela também não mudou o sinal, a gente diria que essa diferença ela é significativa. Agora veja, pessoal, como essa diferença é pequena. No intervalo de confiança aqui, a diferença chegou, né, durante esse processo de reamostragem, a ser de 0,1 ponto. É muito pouco, é uma diferença com um tamanho de efeito muito pequeno. E em certa medida, isso aqui corrobora os resultados do valor de significância aqui, né? Onde essa diferença aqui entre solteiro e namorando teve um valor de P de 0,06.
Então, tanto aqui quanto aqui, a gente percebe, né, que é uma diferença muito, muito pequena, com pouquíssimo valor prático, tá? Bem, comparação aqui de solteiro com casados, a gente vai ter, né, uma diferença de média de menos 2,84, né? No caso aqui, casados tem 2,84 pontos a mais nos níveis de felicidade subjetiva quando comparado com os solteiros, e no intervalo de confiança, essa variação ela vai de menos 4,24 até menos 1,36. Então vejam que no intervalo de confiança da reamostragem, essa diferença ela ainda existe, né? No mínimo de 1,36 pontos. Então já é uma diferença um pouco mais importante, né? Que também, mais uma vez, corrobora aqui o resultado das comparações do pós-hoc simples, né? Por assim dizer. E, por fim, né, a gente vai fazer aqui a comparação de namorando e noivo com casados. Então, vejam aqui, ó, que a comparação deles foi de menos 1,29 pontos, ou seja, casados tiveram 1,29 pontos a mais do que quem estava namorando e quem era noivo. Agora, veja, no intervalo de confiança, essa diferença ela sai de menos 2,72 pontos até 0,19. Então vejam que ela sai de um resultado, de um score, digamos assim, negativo, né, que indica que o casado tem scores maiores do que namorando, até um limite superior, onde essa diferença ela muda de sinal. Então, ela sai de um polo negativo, essa diferença chega a tocar no zero e depois ela passa para uma diferença positiva. E nesse caso, uma diferença positiva aqui estaria me dizendo que em vários procedimentos de reamostragem, quem estava namorando e quem estava noivo tinha scores maiores do que quem era casado. Então vejam que nesse caso a gente não pode dizer que a diferença é estatisticamente significativa porque ela não é suportada durante os procedimentos de reamostragem. Então, pessoal, vejam que utilizando a questão do bootstrap e utilizando a interpretação de post-hoc de James Howell no Bootstrap, né, na tabela do Bootstrap, você acabou de corrigir, né, a sua distribuição de normalidade e o seu problema de homogeneidade de variâncias. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente reporta esses resultados se a gente estivesse trabalhando num artigo científico ou na escrita da sua dissertação ou da sua tese. Então, pessoal, como é que eu reportaria isso, né? Assim, como é que eu mais ou menos reportaria isso? E eu digo mais ou menos, né? Porque quando a gente está escrevendo um artigo científico, você precisa levar em consideração muitas coisas, né? A quantidade de laudas que você já tem, o espaço da revista, enfim, algumas questões. De todo modo, isso aqui é uma descrição que eventualmente você pode utilizar como modelo, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é apresentar os procedimentos, né, de análise de dados. Então aqui você vai dizer exatamente tudo que você fez, né, as opções metodológicas que você tomou. Então eu coloquei assim, ó. Foi realizada uma análise de variância de uma via, ANOVA One Way. Na verdade aqui, análise de variância de uma via, ANOVA One Way, com o objetivo de avaliar se haviam diferenças nos níveis de felicidade subjetiva entre pessoas de diferentes estados civis. Solteiros, namorando, noivos e casados. A normalidade dos dados foi avaliada por meio dos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. O pressuposto de homogeneidade de variância foi avaliado por meio do teste de Levene. Foram realizados procedimentos de bootstrapping, 1.000 reamostragens, intervalo de confiança 95%, bias corrected, accelerated, para se obter uma maior confiabilidade dos resultados, para corrigir desvios de normalidade da distribuição da amostra e diferenças entre os tamanhos dos grupos. Então, o bootstrapping também ele serve para isso, né? Quando os seus grupos eles são muito discrepantes em termos de quantidade de participantes por grupo, ele também alivia um pouco esse efeito. E também para apresentar um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias. E aí, pessoal, sempre que eu utilizo o procedimento de bootstrapping, eu cito essa referência aqui do Halcol e Levis, tá? Que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês. Aí eu digo assim, ó, considerando a heterogeneidade de variância, foi solicitada a correção de Welch e a avaliação de post-hoc por meio da técnica de James Howell.
né, que são aqueles dois procedimentos que eu falei que corrigem a homogeneidade de variância. E aqui eu coloco uma referência metodológica, né, para embasar a minha decisão, que é o livro do Enfield. Agora a gente vem para a parte de resultados, né? Testes de distribuição de normalidade demonstraram que a variável felicidade subjetiva não apresentava distribuição normal. E aí eu coloco os resultados do Kolmogorov-Smirnov e do Shapiro-Wilk e os seus respectivos valores de P, tá? E aí de onde é que vocês pegam isso, pessoal? Lá daquele primeiro resultado lá, ó, daqui, ó, testes de normalidade, beleza? Então agora, né, eu já vou para o resultado da ANOVA propriamente dito. Então eu digo assim, ó, o teste de Levene demonstrou que os grupos não apresentaram homogeneidade de variância. Aí eu coloco Levene, entre parênteses, os graus de liberdade do modelo, 2,379, 2 graus de liberdade de grupo, 379 graus de liberdade da amostra, 9,96, P menor que 0,01. De onde é que você tirou isso aqui, Bruno? Vamos lá. Teste de Levene, aqui, ó. Teste de homogeneidade de Levene. 9,97, 9,96. Graus de liberdade, 2,379. 2,379, P menor que 0,01. E aí eu digo o seguinte, ó. Então, os dados não têm também homogeneidade de variância. Os resultados descritivos das diferenças entre os grupos encontram-se na tabela 1. E aí eu sempre gosto de colocar uma tabela mostrando, né, a média, desvio padrão de cada um dos grupos. Então veja, pessoal, que além de colocar a média e o desvio padrão, como a gente fez o procedimento de bootstrapping, eu acho que vale a pena você colocar, né, o intervalo de confiança, né, tanto o limite inferior dessa média, quanto o limite superior. De onde é que eu tirei esses resultados aqui, né? Eu vou até colocar aqui centralizado. De onde é que eu tirei esses resultados aqui, pessoal? Dessa tabela aqui, ó. Dessa tabela aqui, tá? Que é a tabela de descritivos, que é o primeiro resultado da ANOVA, tabela de descritivos. Vejam que eu dei uma formatada nela, né? Aqui ela sai de um jeito meio feio, eu tentei dar uma melhorada nela, deixando, né, apenas o que eu julgo, eu, Bruno, julgo como importante, tá? Então, vocês peguem esse arquivo, que também está na descrição do vídeo, e comparem, né, com o resultado original, para vocês verem, né, o que é que eu tirei e o que é que eu deixei, né? Então, aqui, resumindo, uma estatística descritiva com média, desvio padrão e o limite inferior e superior dos resultados descritivos, né, por meio do bootstrapping. Então, beleza, estatística descritiva aqui. E agora a gente vem, né, para o resultado da ANOVA propriamente dita, né? Os resultados da ANOVA demonstraram que havia diferença entre os grupos. E aí vejam, pessoal, que esse F da ANOVA aqui, ó, eu já pego, é o Welsh F, né? Então não é o F da ANOVA real, é o F da correção de Welsh. E onde é que eu pego isso? Mais uma vez, aqui embaixo, ó. Teste de diferença de igualdade, teste de igualdade de médias robusto, né? O teste de Welsh. Então, Welsh F 8,58, 8,586, P menor que 0,01. E aqui, entre parênteses, né, a gente coloca os graus de liberdade, 2 e 143,39. Né? Então, é assim que a gente reporta o resultado de uma ANOVA, o resultado textual, né? Bem, e agora a gente precisa saber onde é que estavam essas diferenças, né? Então, teste pós-hoc de Games-Howell, interpretado por meio de procedimentos de bootstrapping. Então, veja aqui, né? O teste pós-hoc de Games-Howell, porque ele assume a heterogeneidade de variância, interpretado por meio do bootstrapping, demonstrou que foram encontradas diferenças significativas entre o grupo de solteiros e namorando / noivos, né? E aí eu coloco aqui, né, grupo de solteiro e namorando / noivos, com aquela diferença mínima, né, no limite superior de menos 0,1 ponto. E entre solteiro e casados, né? Então solteiro e casados está aqui, né, com a diferença do limite aqui, a menor diferença de menos 1,37 pontos, né? Aí eu digo assim, né? Foram encontradas então essas diferenças entre o grupo de solteiros e namorando / noivos e entre solteiros e casados.
Sendo que a diferença encontrada entre o grupo de solteiros e namorando/noivos foi muito pequena, demonstrando pouca relevância prática, beleza? E aí você pode até complementar aqui, né, dizendo assim, ó, por fim, a comparação, por fim, o grupo de pessoas namorando ou noivas não apresentou diferença estatisticamente significativa, uma diferença, vou chamar de diferença significativa com o grupo de casados. Aí você pode colocar assim, né? Para você, isso aqui, assim, eu vou repetir um pouco o resultado dessa tabela, mas é só para você ver como é que você menciona, né, que não teve essa diferença estatisticamente significativa, já que a gente não tem um valor de P para se basear, né? Você faz assim, ó, você vai fazer diferença de média, né? Então você vai fazer assim, D, M, e aí o que é esse D? Esse D eu faço um delta, né? O delta ele geralmente é o símbolo da diferença, né? Então eu pego esse D aqui, eu troco a minha fonte aqui para symbol, e aí já virou delta M, né, diferença de média, foi igual a menos 1,29 com intervalo de confiança 95% BCA, variando de, aí eu abro aqui parênteses, variando de menos 2,72 até 0,19. Né? Então aqui, pessoal, quando você mostra, né, que o intervalo de confiança ele chegou a mudar o sinal do negativo para o positivo, isso mostra que a diferença ela não foi significativa, né? Então, quando a gente não tem um valor de P para se basear, a gente utiliza assim a descrição, beleza? Bem, pessoal, vejam só, esse procedimento, né, então, de descrição de ANOVA com bootstrapping, com correções de heterogeneidade de variância, ela traz inúmeras possibilidades para você, mas ela também tem algumas desvantagens, não, né? Mas assim, um pouco mais de complexidade no sentido de que não é tão simples a interpretabilidade, você precisa olhar com um pouco mais de cautela esses resultados e interpretar eles, né, assim, avaliando realmente a magnitude dessas diferenças aqui, beleza? Então é isso, pessoal, vou deixar esse arquivo aqui para vocês utilizarem como base e espero que esse vídeo tenha ajudado. Então é isso, fiquem bem. Se você é novo aqui no canal, e ainda não curtiu o canal, curte o canal, ativa as notificações para você receber notificações dos próximos vídeos. Procura também a gente em todas as redes, YouTube, Instagram, Facebook, né, para que você possa realmente aí receber as próximas notificações das próximas publicações, beleza? Se esse vídeo foi útil, compartilha para quem você acha que pode se beneficiar. Então fica bem, um grande abraço.